Essa é a história de um rei demônio que reencarnou como um humano, e agora ele pode se vingar de todos que traíram ele, ou quiserem ir contra o que ele quer fazer como o demônio mais forte. Tudo começa com uma imagem do planeta no meio do universo, até que vemos uma cidade grande no meio de tudo isso, de onde no meio de um dos enormes prédios que tinham lá, uma mulher começou a gritar de medo. E o protagonista acorda de seu sono perguntando quem era que estava gritando perto dele, ouvindo uma garota perguntar quem era ele que estava na sua frente, se cobrindo com um cobertor porque estava completamente sem roupas, perguntando por que ele estava no seu quarto e o que ele fez com ela. E o protagonista não estava entendendo nada do que estava acontecendo agora, a única coisa da qual ele lembrava antes de acordar, era que ele estava no meio do universo presenciando uma explosão no local, e ele tinha uma aparência completamente diferente com pele e cabelos brancos, e olhos vermelhos. Ele estava numa batalha contra os três senhores, que eram criaturas enormes e poderosas, tentando compreender o que estava acontecendo naquele momento, sentindo uma enorme dor de cabeça quando tentava pensar no seu passado, recebendo algumas de suas lembranças antigas de pessoas xingando ele, e falando que ele era a desgraça da família que nem mesmo sabia lutar direito quando tentavam atacar ele. Entendendo que ele reencarnou como um ser humano na Terra, até que de repente a mulher de antes pegou o travesseiro na mão e arremessou direto no rosto do protagonista para atacar ele, porque ela estava muito irritada de que ele pegou a primeira vez dele e teria que pagar por isso com a vida, derrubando ele da cama com o travesseiro que acertou no seu rosto. E então naquela hora os dois ouviram um barulho estranho vindo do lado de fora do quarto, notando então que eram homens correndo na direção deles, que eram guarda-costas da deusa Lin Lan que estava no quarto com o Le Feng, e se eles descobrissem isso ela seria morta pelo seu noivo e um fake não ia gostar nada disso e nem sua empresa. E pensando nisso, o protagonista imediatamente percebeu que aquilo era uma armadilha para pegar ele, porque os dois perderam a consciência depois de beber e foram jogados na mesma cama, pensando quem iria querer prejudicar a deusa Lin Lan e matar o dono daquele corpo que estava. E quando todos os guardas chegaram na porta do quarto, verificaram se eles pegaram tudo o que precisavam para poder descobrirem a notícia do ano, que seria exclusivo para eles graças ao jovem mestre Hu. E o protagonista conseguiu ouvir esse nome quando estava no quarto, tendo de novo alguma outra memória sobre o seu passado, perguntando como ele ousava resistir ao que ele queria fazer, se perguntando por que o seu velho gostava tanto assim dele, deixando o protagonista ser empurrado contra o chão contra um guarda, e o Sr. Hu não gostou de que o protagonista estava encarando ele nos olhos, chamando ele como um pedaço de merda. E ao lembrar de tudo isso o protagonista ficou muito irritado com ele, emitindo uma aura vermelha muito poderosa quando encontrou o seu inimigo, transformando o seu corpo em uma energia vermelha que puxava a vida de outros seres para ficar mais forte, voando para fora da janela do apartamento e saindo no meio da cidade, se espalhando como uma névoa poderosa que todos poderiam ver de longe, presenciando aquilo como se fosse algo estranho que estava roubando a vida de criaturas menores e plantas que estivessem no seu caminho, até que foi parar no meio de uma floresta que estava perto da cidade, tomando assim a sua forma humana normal que tínhamos visto antes. Mas dessa vez com um cabelo maior e roupas mais parecidas com as que ele usava antes de reencarnar, se tornando então a verdadeira personificação do rei dos demônios que sempre foi, rindo alto por ter recuperado os seus poderes mais uma vez, e que era interessante de que ele poderia saber onde estava o Le Hu e foi andando na direção dele pela floresta. E momentos depois voltamos para o apartamento onde a mulher de antes estava, com os jornalistas invadindo o quarto assustando a mulher que achou que seria roubada, mas para surpresa deles não havia mais ninguém além da deusa Lin Lan lá dentro, que também não sabia que ela estava sozinha no quarto, se perguntando onde estava o Le Feng que estava do seu lado há alguns momentos atrás, percebendo que aquela planta estava murcha por onde a energia passou. E naquela mesma noite um carro estava parado na frente de um dos prédios da cidade, e o homem que estava lá dentro era o Le Hu que ameaçou o protagonista em suas memórias, fumando um cigarro enquanto esperava para ver a notícia que o jornal teria sobre o que aconteceu com a chefe da empresa e o protagonista, ouvindo que o seu guarda-costas elogiou ele por ser inteligente de incriminar os dois ao invés de matar ambos, até que ouviu o seu celular tocando no bolso, falando que eram os jornalistas que contrataram mais cedo, pedindo para que eles mandassem algumas fotos para ele ver o que conseguiram pegar, até que de repente ele descobre algo chocante que estava irritando o seu chefe de tanto esperar. Revelando de que somente a senhorita Lin Lan estava no quarto sozinha,
coisa que deixou o Lerro muito bravo ouvindo essa novidade, pegando o celular da mão do seu guarda-costas para poder resolver as coisas ele mesmo pelo telefone, porque sabia que ele colocou os dois no mesmo quarto ele mesmo. E então um segundo depois alguém aparece bem na sua frente assustando ele, vendo então que era o protagonista com o seu mais novo poder sabendo que ele planejou tudo, não acreditando que ele estava mesmo fora do quarto, ficando com raiva dos paparazzi que deixaram ele fugir do hotel. Falando então que ele não ia conseguir herdar a família Ler, porque ele só era um desperdício para sua família e vai impedir isso. Porque mesmo com o seu plano arruinado pelo que ele fez, vai matar ele com suas próprias mãos usando uma faca que tinha guardada, avançando na direção do protagonista que não fez nada além de sorrir com o que viu, e assim que o homem chegou perto tentando cortar ele, não conseguiu acertar de jeito nenhum o corpo do protagonista que estava esquivando, e sem fazer nenhum esforço a mais com isso com um sorriso, atacando com somente um soco no corpo de seu oponente, enforcando ele perto do seu próprio corpo, dizendo que ele seria o único a morrer naquela noite, deixando ele sem ar durante todo aquele tempo que estava no meio das suas mãos, fazendo ele ver vários monstros atrás do protagonista que estava com aparência de demônio, se perguntando qual seria o gosto que o homem teria. E o Lerro ficou apavorado se perguntando o que era aquilo na sua frente, sentindo como se tudo aquilo estivesse a devorar ele vivo, fazendo ele fugir para longe correndo do protagonista que só ficou parado observando o covarde ir para longe, mandando o seu segurança ligar o carro rápido para saírem daquele lugar imediatamente dirigindo o mais rápido possível para o mais longe no meio da estrada principal, achando que estava seguro saindo de perto do Le Feng. Pensando que o que viu era uma alucinação de monstros, mas havia algo estranho no teto do carro, um símbolo vermelho grudado lá sem explicação, e de longe o protagonista sabia o que era de pé onde sempre esteve, mostrando o símbolo em sua mão momentos antes de fazer ele ser destruído. E o homem lá dentro falou que tinha algo errado mandando os dois pularem do carro agora mesmo, até que de repente tudo explodiu no meio da rodovia, e por sorte eles conseguiram sobreviver saindo do carro a tempo, deitado no chão pensando que o protagonista não era mais homem, e sim um demônio antes de desmaiar. E o protagonista falou que ia deixar ele vivo por enquanto, mas se entrar no seu caminho iria se ver com ele, tendo certeza de que iria matar ele com seus poderes demoníacos, saindo andando calmamente no meio da noite daquela rua vazia, até que ele de novo foi para o meio da floresta sozinho, pensando como deve estar o planeta dos demônios que estava antes, e como estaria Huangier, uma mulher que no passado estava logo na sua frente com um poder enorme, deixando ele irritado de que ela estava bem na sua frente, revelando que ela era sua irmã que se sacrificiou para salvar ele, falando que ela não era burra e não queria conquistar nada, apenas salvar o seu irmão e que vai seguir ele na vida ou na morte, e no momento seguinte os dois foram atacados por um daqueles monstros das suas memórias, se perguntando se ela também renasceu do mesmo jeito que ele. Mas que não teria como alguém como a Imperatriz Estelar ficar assim, falando que vai encontrar ela depois que ele se tornar o rei dos demônios mais uma vez o mais rápido que ele puder para vê-la de novo. E assim ele se tornou mais uma vez aquela névoa vermelha poderosa correndo por todo o rio, porque no fundo do rio ele sentiu que o seu corpo ainda não era forte o suficiente, mas o planeta inteiro humano estava cheio de seres vivos, e ele pode usar isso ao seu favor, tomando a sua força vital para que se torne ainda mais poderoso. Usando então seu próprio corpo como um casulo de bebê, absorvendo a vida de todos os peixes em sua volta, que estavam morrendo aos poucos naquela noite. E no dia seguinte logo ao lado daquele mesmo rio, um homem rico com a sua neta estava pescando peixes, com a menina falando que ele não se recuperou completamente da doença e já estava pescando, mas ele falou que seu corpo era forte como o de um touro e que não precisava se preocupar. E o guarda-costas confirmou de que o seu avô ainda era habilidoso com a espada e forte, acreditando então em tudo que eles tinham para falar sobre seu avô porque ele também era o rei dos soldados, e que se preocupava à toa, até que de repente ele sentiu que tinha algo puxando sua linha embaixo d'água, pensando que tinha acabado de pescar algo grande, e puxando para fora o mais forte que podia, achando que o peixe estava fugindo dele, mas ao usar toda a sua força de uma vez ele conseguiu puxar o que estava na ponta da linha, e todos ficaram assustados com o que viram sair da água. Que assim que aquela coisa chegou no chão onde eles estavam, levantando muita poeira em sua volta, viram que era o protagonista confuso por estar fora da água,
mas assumiram ele como um ataque inimigo que estavam fazendo ao seu chefe, avançando em direção do Le Feng para proteger o senhor que estava atrás deles, e antes que o velho pudesse impedir eles de ir para o ataque já era tarde demais, porque o protagonista se virou para eles e causou uma explosão em sua volta que jogou todos os guardas para longe dele. Pegando então um deles pelo pescoço e perguntando quem eram eles e por que estavam atacando ele, deixando os outros incrédulos de que ele conseguiu parar todos os guardas com somente um movimento, avançando como uma emergência ao combate, mas na mesma hora que ele pulou para o alto o protagonista já tinha notado a sua presença, levando então um forte chute em seu rosto pelo guarda que havia tentado atacar ele, até que então vemos que na verdade ele conseguiu defender o golpe facilmente com somente um de seus braços. E além disso ele não se moveu um centímetro, forçando aquele homem a recuar por enquanto, ficando assustado pela força que aquele homem poderia ter na sua frente. Mandando então que todos os guardas ainda disponíveis atacassem de uma só vez, fazendo assim todos avançarem no protagonista juntos, mas usando uma super velocidade demoníaca o protagonista se moveu como uma névoa vermelha e derrotou todos eles em questão de segundos, até mesmo quando um deles pareceu usar uma magia de fogo para atacar ele pelas costas, não adiantou nada depois de causar uma forte explosão, porque em questão de momentos depois ele foi arremessado da nuvem de poeira, falando para o seu mestre e a garota fugirem para o mais longe que puderem. Porém o protagonista ainda estava impressionado, que com toda a sua força só quebrou o braço do guarda-costas, pedindo para consertarem suas roupas e que ficaria mais forte até que pudesse lutar de novo. E o senhor achou estranho que ele não veio se vingar e só queria suas roupas novas de novo, oferecendo então o dinheiro que precisava, porque ele queria ter a amizade do protagonista que era muito forte, perguntando o seu nome logo em seguida, e o protagonista se apresentou como Le Feng, mas não podiam ser amigos porque o tempo de vida do velho estava quase acabando. Porém o senhor não entendeu o que ele disse exatamente, dizendo então que ele parece estar cheio de forças agora, mas na verdade ele estava prestes a morrer, uma notícia que chocou todos que estavam ali presentes no local que não queriam acreditar em sua palavra, muito menos a neta do homem que ficou irritada, porque o protagonista foi muito rude com eles que eram de família prestigiada e importante. Mas o Le Feng não ligou muito para isso e sorriu para todos eles, falando que ele só deu um aviso e podem acreditar nele se quiserem, e o senhor de antes falou que sentiu uma aura de fera antiga no protagonista, como se fosse morrer com um só toque, falando que o garoto lembrava ele do deus da guerra Long que eles conheciam de tanto poder lendário. Até que a sua neta o chamou para ver o lago imediatamente, falando que todos os peixes que estavam lá dentro estavam mortos. E mais tarde o protagonista estava andando normalmente do lado de outras pessoas, indo para sua escola, e era como se todos estivessem olhando ele de uma forma estranha. Sabendo que o seu corpo não era apreciado pelas outras pessoas em geral, e que ele atualmente era fraco, mas vai usar sua identidade para descobrir mais sobre o que está acontecendo, até que no caminho alguém chama ele falando que ele dormiu com a Lin Lan e desapareceu por 3 dias seguidos. E quando olhou para trás era um homem junto de uma mulher que parecia estar apaixonada, e ela era a ex-namorada do protagonista que largou ele pelo homem em sua frente, e o homem falou que ele estava muito famoso atualmente e que ele era um merda, mas o protagonista não ligou muito falando que ia embora enquanto ele falava, e desse jeito ele saiu andando normalmente para longe dos dois antes que falassem mais algo. E isso acabou deixando o cara muito irritado de ser ignorado daquela maneira ridícula, indo atrás do protagonista e segurando na sua roupa para pará-lo, dizendo que ele precisava apanhar um pouco para não ignorar mais o que ele falava, ensinando uma lição para ele, mas a resposta do Le Feng era que ele não gosta de ouvir mosquitos. Até que de repente a mulher falou que vai pedir pro seu namorado não matar ele porque já namoraram antes, e então ele abraça a mulher falando que o protagonista estava com ciúmes dele estar com a sua ex, e que um lixo como ele não merece estar com ela. Nisso Le Feng teve uma memória de quando seu corpo estava com aquela mulher, e ela ficava tratando ele como um empregado antes de largar ele sozinho, se lembrando de tudo o que aconteceu naquele momento, dizendo para os dois que aquela mulher desgraçada não vai deixar ele irritado, e que ele estava pegando o lixo que ele descartou antes.
E todas as pessoas em volta reconheceram o protagonista e o que ele estava fazendo, deixando aquele homem irritado num ponto de falar que aquela mulher ama ele mais do que tudo, e que o Le Feng era só um merda que mais ninguém queria por perto, e a mulher também ficou falando que ele ia passar o resto da vida sozinho como um cachorro. Mas ele não ligava para isso, dando parabéns por duas pessoas horríveis assim estarem juntas como eles, que deixou o homem ainda mais irritado até que ele correu para tentar atacar o protagonista pelas suas costas, mas não adiantou porque quando o Le Feng viu isso falou que ele ia morrer se desse mais um passo. Porém de repente apareceu uma menina andando do seu lado, dizendo que era seu namorado, e quem tocar nele seria inimigo da sua família, deixando aquele homem chocado de que uma garota tão importante era a nova namorada dele. Mas o protagonista não estava entendendo porque ela estava lá ajudando ele, mas todos reconheceram ela como a garota mais bonita da universidade namorando o Le Feng, e ela teve certeza de assumir ele para todos que estavam ouvindo ela, obrigando o homem a se desculpar por tentar atacar o namorado dela da família Bai. Deixando ela feliz de que ele aprendeu o seu lugar, dizendo que agora que tudo isso acabou, ela e seu namorado iam sair juntos, mas antes de ir ele foi até o homem, falando que ele teve sorte dessa vez, e que estava agradecido por estar namorando aquela mulher suja, e ela até tentou se defender falando com seu namorado mas recebeu um soco no meio da cara, dizendo que ela era um brinquedo já foi usado do Le Feng, e que era para o protagonista esperar que logo iria receber o que merece. E quando os dois namorados estavam andando no meio do caminho para a aula ela falou que ele deveria agradecer por ter salvo ele daquela situação, mas ele não tinha dinheiro nem nada, apenas o seu rosto bonito para agradecer, mas para surpresa dela, ele podia oferecer seu corpo, e ela ficou irritada de que ele está tratando a sua salvadora daquela maneira, e que ela deveria ter pensado no que vão fazer quando tiverem que se casar por causa dela. Porque ela não parecia querer se casar com ele tão cedo assim, e ouvindo isso ela ficou muito brava porque até o seu avô estava tratando ele bem, mas que o velho não tinha nada a ver com o que ela fez, e ela estava se preparando para pegar algo no seu bolso e dar para ele, mas antes de fazer isso ele desapareceu da sua vista como um raio, fazendo ela gritar que ele era um bastardo. E ela fala que só estava fazendo aquilo porque o seu avô pediu para interrogar ele, mas mesmo não conseguindo não ia desistir do que ela queria fazer, descobrindo quem ele é de verdade e todos os seus segredos revelados. E quando ele entrou dentro da universidade e estava chegando na sala de aula, ouvindo alguém falando mal dele lá dentro porque tinha voltado para a aula, e que ele poderia se divertir com essas crianças mais tarde se ele quisesse, andando para sua cadeira até passar pelo homem que havia enfrentado ele mais cedo, pensando que ele iria morrer ali dentro sozinho, porque um amigo do Le Feng entrou lá dentro falando para ele correr para longe, porque ele estava no meio de um grave problema na universidade. Mas o protagonista continuou andando achando que não era nada importante, e o seu amigo falou que se ele não correr agora vai acabar morrendo lá dentro, porque alguém mandou umas pessoas para virem atrás dele e matá-lo, e ele queria ver do que as formigas eram capazes falando para seu amigo que estava tudo bem e não se preocupar, deixando então aquele cara muito confuso com a sua reação. E o amigo ainda tentou convencer ele de sair correndo porque não entende o que está vindo, mas com somente um movimento da sua mão ele colocou o garoto para sentar no seu lugar, achando estranho de que o Le Feng agora estava tão forte e poderoso. Até que os dois viram homens entrando pela porta da sala indo atrás dele, perguntando qual deles que era o Le Feng, vendo que o homem de antes entregou a identidade do protagonista que estava de pé atrás dele, pensando que o Le Feng ia ser esfolado vivo bem na sua frente. E o amigo do protagonista ficou muito irritado de que iam fazer aquilo, mas o Le Feng falou que ia ficar tudo bem e que era para ele ficar apenas sentado no seu lugar, e aquele homem chegando perto resolveu perguntar se ele era mesmo aquela criança que estava procurando, enquanto o protagonista perguntou se eles eram os lixos que ele chamou para o matar, deixando o homem bem irritado com uma aura negra por ter sido chamado de lixo pelo Le Feng, mas o protagonista falou que ele ouviu tudo errado. Ele não chamou só o homem, mas sim todos eles que entraram para pegar ele. E o cara de antes achou que ele estava ficando doido por estar indo de frente com alguém assim. Gostaram deste vídeo? Se quiserem uma parte 2 deixem o like e compartilhem.